pessoal, continuando aqui a nossa programação, chamo aqui as pessoas para virem assistir uma palestra muito interessante, tomando um chopp gelado, o calor tá grande. Pedro, chopinho, Gustavo já sei que também já tomou um. Né, Igor tá ali já esperando, aquecendo para subir no palco aqui também. Né, vamos, né, quem quiser se aproximando, porque a gente vai ter um tema muito legal agora, né, que tem a ver com o futuro das cidades, né, tem a ver com o planejamento do território, o planejamento urbano, né, e para isso a gente está trazendo aqui agora no palco a Flávia Tissot, sócia fundadora, né, e diretora do Place, arquiteta e urbanista. Vai falar bastante como, né, a tecnologia vem revolucionando o planejamento urbano e uso do solo nas cidades brasileiras. Por favor, Flávia, sobe aqui no palco. O microfone é seu. Obrigado, viu, pela participação. Temos o passadorzinho? E aí, gente? Palestra depois do almoço, né? Aquele horário complicado. Convido todo mundo que quiser participar. A gente vai trazer um pouquinho aqui, a minha ideia da temática de hoje é trazer um pouco sobre como a tecnologia pode ser uma aliada, né, das cidades inteligentes, das cidades responsivas. Então, usando a tecnologia como um meio e não como um fim. Começando aqui, para trazer para vocês a nossa pauta de hoje, vão ficar na frente do palco, eu quero trazer um pouquinho de como a tecnologia pode nos ajudar a gerar cidades mais responsivas. E aí, para isso, eu queria começar a conversa. Para onde é que eu aponto? Para cá? Agora foi. Começando me apresentando, eu sou empreendedora e arquiteta e urbanista de formação. E sou sócia fundadora da plataforma Place, sócia do Grupo OSP. A gente começou trabalhando com essa questão de inovação em cidades há bastante tempo já. Mas para começar assim, a gente nasceu dentro de um grupo, que é o Grupo OSPA, e a gente brinca que a gente é meio obcecado por simplificar o desenvolvimento das cidades. Esse é o nosso foco, é por onde a gente sempre começou a trabalhar. E aí, nesse contexto, a gente iniciou trabalhando muito com a iniciativa privada e depois começou a expandir, trabalhando também com o poder público. A gente teve case aí com a Prefeitura de Belo Horizonte, mais algumas prefeituras do Brasil. Inclusive, fomos vencedores da aceleração do Brasil Lab em 2023, somos parceiros da Prodabel. Tivemos bons mentores, né Igor? Mas, assim, para trazer para vocês aí como que a tecnologia pode nos ajudar a gerar cidades mais responsivas, eu acho que vale dar um passinho atrás e explicar para vocês que diabos são cidades responsivas, né, e qual a relação disso com as cidades inteligentes. Cidade responsiva vem de um conceito de responsividade, então é o que envolve uma resposta. A gente está falando de uma resposta, a capacidade de dar uma resposta rápida a uma situação, né, ser adaptável. Então, uma coisa responsiva, né? Por exemplo, um design responsivo é o que a gente consegue rapidamente, né? Eu tenho meu computador e essa mesma imagem que está no computador, ela vai para um tablet, de um tablet ela vai para um celular e etc. Então, isso é um design responsivo, um acesso responsivo. E quando a gente fala disso, a gente tem que falar de adaptabilidade e velocidade. Então, uma cidade responsiva é uma cidade que é adaptável e que é rápida e que rapidamente ela responde às demandas do cidadão. E quando eu falo disso, não tem como eu não falar das enchentes. Eu sou gaúcha, né? E a gente viveu ano passado a questão das enchentes. E nessa questão das enchentes, acho que a gente tem um exemplo bem claro de responsividade. A gente não precisou que ninguém precisasse ali falar com o governo para a pessoa ir lá e começar a ajudar as casas que estavam sendo afetadas. As pessoas simplesmente viram, né, que as casas estavam sendo afetadas, que a água estava subindo e começaram a atuar. Então, isso é um exemplo, né, de responsividade, mesmo que seja numa situação ruim que a gente passou. Então, para a gente trazer aqui, né, são dois conceitos, as cidades inteligentes e as cidades responsivas. E no momento em que a cidade inteligente está bastante focada na tecnologia, a cidade responsiva está muito mais focada no usuário, no cidadão. Então, um bom exemplo disso que a gente traz aqui é o pessoal do Waze, né? O Waze está usando a tecnologia para dar o protagonismo para o cidadão. É um jeito, né? A gente não precisa
ligar para alguém para saber se tem um buraco na rua. Eu vou lá, passo pelo buraco, coloco no Waze que tem um buraco, daqui 2 segundos o Marcelo já sabe que tem um buraco na rua e o problema está resolvido. Então, o Waze usa a tecnologia para conseguir ser responsivo a determinada demanda. Então, trazendo um disclaimer aqui, é mais ou menos um exemplo do que eu queria trazer hoje. Então, em resumo, a cidade responsiva está focada, primeiro, na tecnologia, então é um meio para a gente conseguir chegar onde a gente quer, no protagonismo do usuário e no acesso a dados. Então, é necessariamente formada, né, nesses 3 pilares que a gente trabalha. Deixa eu trocar de lado aqui. E nesse sentido, agora, trocando um pouquinho, né, dado esse disclaimer do que diabos são as cidades responsivas, agora eu venho trazer um pouco de como que a tecnologia consegue nos ajudar a acelerar isso. A gente acredita muito na tecnologia como um meio. Então, assim, dando um pequeno contexto que a gente tem hoje no cenário nos municípios, né, a gente tem uma descentralização de dados absurda. Então, um dado em cada secretaria, cada vez que a gente conversa com secretários de urbanismo é um grande caos, né? Secretaria da Fazenda com uma informação, pessoal da saúde com outro, obras com outro. E isso acontece também, é uma questão de falta de inteligência que acontece na perda de arrecadação. Então, quando eu não consigo conectar as informações, eu perco dinheiro, eu perco oportunidade, isso é fato, né? A gente não tem nenhuma dúvida disso. E, principalmente, além da gente não conseguir se comunicar com o cidadão, que, na minha opinião, é uma coisa bem central, né? Tanto de transparência quanto até de uma política pública, o cidadão tem que saber o que a gente está fazendo, mas, principalmente, uma falta de conseguir medir política pública. Então, quando eu tenho esses dados separados, um em cada lugar, eu não consigo medir. Ah, coloquei uma ciclovia, coloquei uma nova linha de ônibus. Não dá para entender se aquilo ali foi realmente colocado no lugar certo, se deu certo, se não deu. Então, trazendo esse contexto, a gente entende aqui no Place que a chave para resolver esse problema ela não está em só ter os dados, e sim no jeito que a gente trata na gestão e na comunicação da informação. Então, esse é o que a gente acredita, e a gente acredita na tecnologia como um meio para conseguir chegar nisso, nessa transparência e nessa inteligência. Então, o que a gente veio desenvolvendo ao longo desses anos é um gêmeo digital para desenvolvimento urbano, que é a plataforma Place. A gente trabalha numa única ferramenta, onde a gente consegue entender, simular e analisar o crescimento da cidade nesse único lugar. Então, é uma ferramenta que a gente abre ela para várias portas, e aí eu quero explicar para vocês um pedacinho de cada coisa disso, tá? Que é muito do propósito que a gente acredita. Quando a gente fala de como a tecnologia pode nos ajudar a tornar as cidades mais responsivas, um exemplo disso é com inteligência de dados. Então, eu tenho que usar os dados a meu favor para conseguir tomar a decisão. E um exemplo, né, trazendo nessa estrutura, foi um trabalho que a gente fez com a Prefeitura de Porto Alegre. A Prefeitura de Porto Alegre estava começando a revisão do plano diretor, né, e eles precisavam entender uma coisa básica. Para que lado a cidade está crescendo? Assim, onde é que tem novos investimentos, onde é que está tendo hospital, escola, farmácia, qual lado da cidade aumentou a arrecadação, qual bairro diminuiu a arrecadação. E tudo isso eram dados que estavam por aí, picoteados, e a prefeitura não tinha acesso. A gente fez esse trabalho. Então, essa ferramenta a gente consegue entender desde onde a gente tem muita oferta de moradia, linha de ônibus, acidentes de trânsito. Até curiosidade, eles tinham base ali de acidentes de trânsito que eu conseguia saber, olha, no dia tal, na rua tal, eu tive um acidente de trânsito, só que só aquilo ali sozinho não entregava nada. Então, aqui a gente trabalha muito mais na questão da comunicação. Com essa plataforma eu consigo entender, olha, aqui teve muitos acidentes com bicicleta. Ah, então eu vou colocar uma ciclovia naquela região. Ou, por exemplo, teve muito acidente com ônibus, eu vou colocar várias linhas de ônibus passando ali, vou fazer a mobilidade urbana através desse acesso à informação, né? Um exemplo bem legal também é a questão de cruzamento de educação com saúde. A gente poder ver, olha, nesse ponto aqui eu tenho uma escola com mais de 2.000 alunos e que se um vai lá estar jogando bola e quebra a perna, ele tem que se deslocar muito para chegar num postinho de saúde. Isso tudo são informações que uma capital como Porto Alegre não tinha acesso. E a gente faz esse trabalho muito focado no diagnóstico. A gente tem outros exemplos também, mas eu acredito muito na questão da tecnologia como forma de adaptabilidade. E aí, novamente, né, eu tenho que trazer um assunto meio ruim, né, que é a questão das enchentes no Rio Grande do Sul, como eu já trouxe. E ano passado a gente viveu, né, esse cenário, e a principal questão que a gente tinha, novamente, era a questão da adaptabilidade. Para isso, a gente fez também uma plataforma nessa estrutura, mas principalmente para comunicar a informação
da enchente. Então, o que estava acontecendo na cidade, né, naquelas 2, 3 semanas de horror que a gente teve. Então, para cá, a gente começou assim, bom, primeiro, as pessoas querem saber se a água vai entrar ou não vai entrar na minha casa, para começo de história. Nem isso as pessoas sabiam. Então, a gente começou nesse mapeamento. A água vai chegar na minha casa ou não vai? Questão dos abrigos. Então, quando a gente tem uma crise, a gente se esquece, né, que subiu a água na casa das pessoas, as pessoas vão para um abrigo. Só que qual abrigo que cabe uma família? Qual que não cabe? Qual que aceita cachorro? Qual que não aceita? Qual que precisa de doação de cueca, só que o outro precisa de doação de colchão? Então, tudo isso estava uma bagunça e a gente entrou também nessa estrutura de organização dessa informação, desde, por exemplo, localização desses abrigos, para eu poder entender qual... Eu tenho um colchão para doar, eu vou entrar na plataforma, vou filtrar por colchão e vou ver exatamente a localização do abrigo mais próximo da minha casa para eu poder fazer essa doação, assim como também conseguir medir o tamanho da crise. Então, assim, precisa sair da cidade. Quais vias estão bloqueadas? Como é que está o trânsito? Onde é que tem disponibilidade de água? Tudo isso, informações que a gente tinha perdido. E, obviamente, comparação de satélite, outros tipos de informações também. Mas o principal que eu acho aqui é a questão do gasto estimado do poder público. Porque, muitas vezes, quando a gente tem essas situações de... uma catástrofe, a gente não sabe a quantos bilhões eu vou precisar do governo federal, do governo estadual, do órgãos internacionais, o que seja. E na nossa crise a gente também não sabia. Então, a gente também entrou, né, nessa estimativa de gastos, do quanto teria sido o nosso, né, os custos que seriam para reconstruir a cidade, desde a gente conseguir entender quantos imóveis foram afetados, até ter uma noção muito maior de custo a respeito dessa reconstrução, né? Esse aqui foi interessante, foi em poucos dias que a água tinha subido, então a gente conseguiu até ter esses números antes do próprio governo chegar a nos contratar, a gente já tinha feito todo esse tratamento para conseguir ter acesso a esse tipo de informação. E nessa estrutura, vocês percebem que eu estou falando de muitas coisas bem parecidas, mas uma com cada foco, né? Uma com foco no desastre natural, outra com foco em entender o crescimento da cidade. E a gente tem também um foco, que eu acho, às vezes, dependendo do caso, o principal, que é dar esse protagonismo para o cidadão, é trazer a transparência para o cidadão. Então, a gente teve um exemplo disso, que foi o mapa Empreende BH, que foi o nosso caso de Belo Horizonte, que é um foco muito específico no cidadão. Esse a gente fez em parceria com a Prodabel, que são nossos parceiros lá em Belo Horizonte. E é basicamente assim, bom, eu quero abrir uma empresa, né? Sou uma empreendedora de primeira viagem, quero abrir uma escola de inglês, quero abrir uma ótica, quero abrir uma padaria. Eu não tenho a mínima ideia onde é que eu posso abrir. Porque eu tenho que entender legislação, eu tenho que entender código de obras, eu tenho que entender se eu vou emitir um alvará aqui, se eu vou fazer... Tem que ter licenciamento com o ambiente. Então, são N coisas que esse empreendedor precisa saber. E ele não tem essa expertise, ele não tem a obrigação de ter. Quem tem a obrigação de passar isso para eles, né, somos nós, como poder público. Então, a função dessa plataforma é essa. Desde a pessoa poder entrar ali e entender, não, eu quero abrir um galpão logístico na cidade, quero abrir uma ótica. Eu como prefeita, né? Eu posso mostrar para o empreendedor exatamente quais são os pontos que faz sentido ele abrir, onde que tem imóvel disponível, se faz sentido ele gastar dinheiro colocando uma vaga de garagem ou não, se tem local que tem muito trânsito, se tem pouco, se passa muita gente perto daquele local, se passa pouco. Então, todas essas informações, a gente consegue ter elas conectadas em um único ambiente, né? Que, voltando ao meu discurso inicial, foca muito na questão da transparência. E outro exemplo vinculado a isso são os próprios dados do Twitter. Né? No momento que a gente tem dados abertos e acesso a dados, a gente tem várias parcerias para isso, o pessoal da Claro e vários outros, mas aqui eu trago o exemplo do Twitter. Só com dados do Twitter, que a gente consiga entender, fulano tweetou na zona leste de São Paulo de manhã, tweetou de tarde na zona oeste e tweetou de noite na zona leste novamente. Eu consigo entender, bom, essa pessoa saiu, né, fez uma migração, quase uma matriz origem-destino, para a gente entender o quanto que as pessoas estão se movimentando na cidade, como que está sendo esse crescimento da cidade através do acesso a dados. E quando a gente fala de cidades responsivas, acho que um outro exemplo que a gente tem muito importante aqui, e do uso da tecnologia, é para simplificar o complexo. E quando a gente fala de complexo, na minha humilde opinião, né, de arquiteta, tem poucas coisas que são mais complexas do que o cidadão ter que entender legislação urbanística. Quando a gente fala de legislação,
enfim, a pessoa tem que entender plano diretor, tem que entender código de obras, para conseguir entender o que ela pode construir em um terreno ou não. Isso é muito complicado. E a função do poder público é ajudar nessa ponte. Nesse sentido, a gente desenvolveu a nossa plataforma de consulta urbana, onde a pessoa pode, voltar para cá, onde a pessoa pode, em um clique, entender tudo que ela pode ou não pode construir em um terreno, entrando já em simulações volumétricas do que é possível e não é possível construir, desde cálculo de possível arrecadação de IPTU naquele terreno, nos municípios que têm outorga, arrecadação de outorga também. Então, fazer um comparativo, inclusive com dados de mercado, para ver se um terreno no mercado ele está valendo muito e a prefeitura está cobrando pouco. Ou o contrário, às vezes no mercado ele está valendo muito pouco e o valor de outorga está muito caro. Todas essas informações que elas servem, obviamente, para a construção civil, por razões óbvias, mas principalmente para o poder público. No momento que eu dou essas informações, né, em um clique a pessoa pode entender tudo que ela pode ou não pode construir num terreno, além de trazer eficiência, né, do lado interno da prefeitura, obviamente, assim, eu facilito muito e muito a vida do empreendedor, e isso, numa lógica de empreendedorismo, é uma competição, né? Uma cidade está competindo com a outra, Balneário está competindo com Camboriú, que está competindo com Floripa, e no momento em que a gente facilita esse investimento, né, avisa para o empreendedor, cara, venha para a minha cidade, que na minha cidade tu vai ter todas essas informações facilitadas e tu vai ter o retorno do teu investimento, enfim, isso obviamente levanta o investimento na cidade. Então, é muito disso que a gente está imaginando aqui com essa ferramenta, é que a gente consiga, em pouquíssimos cliques, essa ferramenta já está em vários municípios brasileiros, esse exemplo que eu estou mostrando aqui é São Paulo mesmo, mas desde que a gente consiga começar pela legislação urbanística, eu posso ir desde quantidade de pessoas que moram naquela região, questão de áreas permeáveis, áreas contaminadas, até poder dizer para o empreendedor, olha, esse terreno aqui antigamente era um posto de gasolina, então a terra está com problema, não faz sentido você fazer um prédio aqui. Que são todas informações que, né, ora elas existem, mas elas não estão de fácil acesso para o empreendedor. Então, é muito desse foco que a gente acredita aqui dentro do Place. E além disso, né, não apenas a gente poder trazer a legislação numa interação, mas como a gente está falando de um público que não conhece detalhadamente da legislação, a gente usa também a inteligência artificial para nos ajudar. Então, a gente tem desde algoritmos de inteligência artificial para a gente conseguir facilitar o acesso à legislação, até um chat, como se fosse um chat GPT mesmo, mas obviamente muito mais complexo, né? Onde a pessoa pode ali perguntar, olha, eu tenho um terreno na rua tal, endereço tal, o que eu posso fazer? Ele já vai te quero fazer uma padaria, posso ou não posso? Já vai dar, não pode, o que você tem que fazer é isso, isso, aquilo, por causa dessa informação. Ou, por exemplo, eu tenho um terreno em determinada região, gostaria de construir tal coisa, ele já vai podendo te fazer todos os entraves que essa construção vai ter e principalmente todas as etapas, né, que você, empreendedor, precisa fazer para conseguir chegar em determinado resultado ali dentro do sistema e conseguir realizar, de fato, seu investimento. Então, é muito focado nessa transparência que a gente está falando, que é uma das coisas que a gente acredita. E, por último, quando eu estou falando de crescimento da cidade, né, a gente está falando aqui muito de entender a cidade que já existe, mas eu acredito muito que a gente consegue ter, principalmente, sistemas preditivos para que a gente possa prever o que vai acontecer com a cidade caso a gente faça determinado movimento. Então, nisso, a gente desenvolveu também um sistema, que provavelmente a primeira implementação será com o pessoal de Maceió, que estava aqui até agora há pouco, onde a gente consegue rapidamente simular como a cidade vai responder a determinadas regras que nós, como poder público, implementarmos. Então, por exemplo, eu estou indo revisar o plano diretor, né, que é uma legislação muito importante da cidade. E aí eu não sei exatamente qual região da cidade vai crescer muito ou vai crescer pouco. Dentro da ferramenta, eu consigo realizar essas simulações. Olha, se por acaso eu colocasse que tal região da cidade vai adensar, quanto que eu iria arrecadar mais por isso? Ou será que o mercado vai realmente ter incentivo para ir lá e fazer um monte de prédios? Será que as regras que eu estou colocando, elas fazem sentido com a cidade que eu quero construir? Né? Todas essas coisas, às vezes, a gente fica muito no achismo. Quando a gente faz plano diretor, eu sei porque eu já fiz, que a gente fica na... eu acho que tal parâmetro tem que ser isso, tal parâmetro tem que ser aquilo, mas a gente não consegue visualizar, de fato, o que vai acontecer ali dentro.
Então, essa ferramenta ela vem para resolver esse problema de uma forma bem específica. Desde a gente conseguir ter uma simulação de números, né? Quantos prédios vão aparecer aqui, tantos vão ser residência, tantos vão ser vertical, até acho que o que eu entendo aqui ser um dos pontos mais importantes, que é essa simulação para uma infraestrutura e arrecadação. Então, a gente conseguir entender, não, se eu fizer essa regra, a minha arrecadação vai fazer assim, o meu incentivo para o empreendedor vai ser tal, os meus custos eles vão aumentar. Então, conseguir trazer isso também para o lado financeiro, eu avalio ser uma das coisas muito importantes que eu acho que hoje a gente dentro das cidades acaba fazendo muito no achismo e que é uma das coisas que a gente tenta resolver aqui dentro do Place também. E finalizando aqui, só colocando, acho que a resposta, né, dessa pergunta, eu trouxe alguns exemplos aqui para mostrar para vocês, né, todos envolvidos pela Place, mas acho que a resposta para essa pergunta é que a tecnologia ela é um meio, ela não é um fim. Então, ela tem que ser um meio para responder uma dúvida que a gente tem, né, um problema que a gente tem. A gente está respondendo várias dores, né, que a gente ouviu, que a gente sentiu, com essas soluções, mas a gente tem que sempre imaginar na tecnologia como sendo esse meio para a resolução do nosso problema, né, e não a tecnologia, a inovação apenas pela inovação. E deixo aqui também o convite, né, aqui são as nossas redes sociais, meu e-mail, meu telefone, e a gente fica à disposição para o que precisar, e agora no próximo palco estaremos aqui também tirando algumas dúvidas com os feras aí da Colab. Obrigado, gente.